A Ordem dos Franciscanos é uma das mais conhecidas e influentes da história do cristianismo. Fundada no início do século XIII por São Francisco de Assis, ela surgiu em um período de profundas transformações sociais, econômicas e religiosas na Europa medieval. Mais do que uma simples ordem religiosa, os franciscanos representaram uma nova forma de viver a fé cristã, baseada na pobreza, na simplicidade e na aproximação com os mais pobres. Francisco nasceu em Assis, na Itália, por volta de 1181 ou 1182, em uma família rica de comerciantes. Durante sua juventude, viveu cercado de conforto e desejava tornar-se cavaleiro. No entanto, após experiências de guerra, doença e crises espirituais, sua vida mudou profundamente. Segundo a tradição cristã, Francisco passou por uma conversão religiosa e decidiu abandonar os bens materiais para viver em pobreza voluntária, dedicando-se à oração, à caridade e ao auxílio dos necessitados. Esse gesto chamou atenção justamente porque ocorria em um contexto em que parte do clero era criticada pelo luxo e pelo acúmulo de riquezas. Ao redor de Francisco começaram a surgir seguidores interessados naquele estilo de vida simples e itinerante. Eles pregavam nas ruas, ajudavam pobres e doentes e defendiam uma vivência mais próxima do exemplo de Jesus Cristo. Em 1209, Francisco foi até Roma buscar a aprovação do Papa Inocêncio III para sua comunidade religiosa. A autorização marcou oficialmente o surgimento da Ordem dos Frades Menores, conhecida popularmente como Ordem Franciscana. O nome, Frades Menores, tinha um significado importante, representava humildade e rejeição à busca por poder e riqueza. A principal característica dos franciscanos era a defesa radical da pobreza. Os membros da ordem não deveriam possuir riquezas individuais, evitavam propriedades pessoais e buscavam sobreviver por meio de trabalho e doações. Essa proposta diferenciava os franciscanos de muitas instituições religiosas da época e ajudou a explicar sua rápida popularização. Outro ponto importante foi a atuação urbana dos franciscanos. Diferente de ordens monásticas tradicionais, que geralmente permaneciam isoladas em mosteiros, os franciscanos atuavam diretamente nas cidades, convivendo com a população. Isso permitiu que se tornassem muito influentes em um período marcado pelo crescimento urbano e comercial da Europa medieval. A espiritualidade franciscana também valorizava profundamente a natureza. São Francisco ficou conhecido por defender uma relação harmoniosa entre os seres humanos, os animais e o meio ambiente. Por isso, tornou-se associado à proteção da natureza e dos animais. Um dos textos mais famosos ligados a ele é o Cântico das Criaturas, considerado uma das obras religiosas mais importantes da Idade Média. Com o crescimento da ordem, os franciscanos expandiram rapidamente sua presença pela Europa e por outras regiões do mundo. Eles passaram a atuar em missões religiosas, educação, pregação, assistência aos pobres e evangelização. Ao longo dos séculos, a ordem se dividiu em diferentes ramos, como Ordem dos Frades Menores, Capuchinhos, Conventuais, Observantes. Cada grupo possuía características próprias, mas todos mantinham ligação com os ideais de São Francisco. Os franciscanos também tiveram participação importante nas grandes expansões marítimas e na colonização da América. Missionários franciscanos atuaram em diferentes territórios coloniais, participando da evangelização de povos indígenas e da fundação de missões religiosas. No Brasil, chegaram ainda no período colonial e tiveram presença importante na catequese e na organização religiosa da colônia. Apesar de sua defesa da pobreza, os franciscanos enfrentaram conflitos internos ao longo da história. O crescimento da ordem gerou debate sobre até que ponto seria possível manter o ideal original de pobreza absoluta defendido por São Francisco. Essas discussões provocaram divisões e reformas internas ao longo dos séculos. Mesmo assim, a influência franciscana permaneceu enorme. Os franciscanos tiveram impacto religioso, cultural, social, intelectual e artístico. Além disso, contribuíram para fortalecer valores ligados à caridade, simplicidade e assistência aos mais pobres. Hoje, a Ordem Franciscana continua ativa em diversos países, mantendo trabalhos ligados à educação, assistência social e missões religiosas. A figura de São Francisco permanece como uma das mais admiradas do cristianismo, tanto entre católicos quanto fora da igreja. Um homem que amou tanto o pobre, que quis se fazer mas sem nunca tirar Cristo do centro. Ele amava o pobre e a natureza, porque primeiro amava e pregava o verdadeiro evangelho.